A paz do Senhor, irmãos. Amém? Eu estou muito alegre nesta noite em estar aqui com os irmãos. Eu vou ler o texto que os irmãos escolheram para esse mês, e depois a gente fala alguma coisa aqui, né? João, capítulo 4. Vamos ler esse texto, irmãos, já que vocês estão de pé. João capítulo 4, versículo 23. Diz assim o texto: mas vem a hora e agora é. A minha versão, irmãos, é revista e corrigida, tá bom? Se tiver alguma outra versão, tiver uma diferença de palavras, mas o sentido é o mesmo, né? Eu quero ler o 23 e o 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Versículo 24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Queremos pedir a tua misericórdia sobre nós, que tu possa fluir em nós a tua palavra, que tu possa nos orientar nesta noite através desta palavra, que tu possa ser, Senhor, aquele que, Senhor, é o nosso pastor, é o nosso guia, aquele que fala em nós, por nós e para nós. Seja conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Deus abençoe. Eu queria dizer da minha gratidão a Deus por estar aqui nesta noite. Há uma semana, mais ou menos, nós colocamos no nosso coração, e falei com a minha esposa, estar aqui com os irmãos novamente, porque eu me identifiquei muito com o pastor, com a sua esposa, e já que o nosso amigo Regis é um grande amigo meu, congrega aqui, eu me identifiquei com a igreja, é um estilo, vocês têm um estilo diferente de cultuar, isso é muito bom. Eu me senti bem à vontade aqui com vocês, então eu me identifiquei. Mas aí alguém já me disse assim, daqui a pouco vai estar lá. Tem meu genro me puxa a orelha. Meu genro, daqui a pouco já sei que vai estar. Não, calma, não é bem assim. Não é bem assim, né? A gente sabe o nosso lugar, tem momentos que a gente quer estar junto. Eu acho que pessoas que a gente ama, a gente quer estar junto. Sim ou não? Então, já estou amando os irmãos assim, de cara, cheguei aqui, gostei da igreja, gostei dos irmãos. A gente quer estar junto, quer estar de vez em quando. Só que eu propus no meu coração vir. E depois a esposa do irmão Regis disse, segunda-feira, então, já tinha colocado no meu coração vir domingo. Aí a Vera disse, agora a gente vai domingo? Já vamos segunda-feira. Eu falei, minha filha, o propósito está feito. Vamos domingo adorar o Senhor. Hoje, segunda-feira, no caso, foi o aniversário do Regis. Então, tranquilo, coloquei no meu coração de estar aqui. Só que não era para pregar, irmão. Era para vir adorar o Senhor, cultuar, ficar aí quietinho, sem responsabilidade nenhuma de falar nada. Então, às vezes, deixa eu te contar um segredo, às vezes eu corro de falar porque eu não sou um pregador. Não tem aquele pregador que imposta voz, aquela coisa toda, aquele pregador, né? Eu não sou assim, eu converso com os irmãos, eu gosto de conversar de Jesus, vocês sabem disso. Então, nessa noite nós vamos conversar aqui acerca do Senhor, tá certo? Amém? Eu corro um pouco desse negócio de pregar, eu sei que o Senhor às vezes me puxa a orelha por causa disso, mas nesta noite os irmãos escolheram um texto assim, um tema para esse mês, assim, uma coisa tão boa. Mas antes de entrar no tema, eu quero parabenizar a nossa irmã, a pastora Miriam, né? Fez aniversário ontem, mas hoje ainda há tempo de parabenizar, que Deus continue abençoando, continue enchendo o seu coração de graça, né? E que a senhora possa completar muitos e muitas primaveras trabalhando igual a sua avó, que eu gostei muito de ouvir isso, igual a sua avó. Deus abençoe. Vamos aqui ao texto bíblico, né? Vamos aqui à palavra do Senhor. Esse texto aqui, irmão,
fala de Jesus no território de Samaria, um lugar que eu estava pensando um tempo atrás, eu ficava pensando quando eu queria adorar o Senhor, eu queria me envolver com Deus, e eu falava, como é que é esse negócio de adorar a Deus em espírito e em verdade? E o pastor, quando começou o culto, ele já pregou a metade da a palavra, a pregação que eu trouxe nesta noite para os irmãos. Mas Deus sempre tem alguma surpresa, né? E o interessante é que eu comecei a olhar na Bíblia que muita gente que buscava a Deus, recebia a vitória de Deus, tinha vida plena com Deus, tinha comunhão com Deus, Deus honrava os seus propósitos, Deus honrava o reino daqueles reis que buscavam a Deus. E buscar é procurar. Eu estou saindo aqui do texto só para que eu me lembrei uma coisa que Deus falou no meu coração. Buscar é procurar. As pessoas que procuram a Deus, elas são recebidas por Deus e Deus honra a sua fé. Agora, a boa notícia é que, quantos vieram aqui buscar a Deus hoje? A boa notícia é que a palavra buscar é a mesma coisa que procurar. Quando você busca, você está procurando. E é interessante, eu vou dizer uma boa notícia para vocês nessa noite. Não é só vocês que procuram a Deus, não. Deus está procurando vocês também, como no tema. Deus está procurando a cada um de nós, queridos. Não só nós buscamos a Deus. Você se envolve com Ele e Ele se envolve com você. É um caso de amor. Então, nesse texto, Jesus chega num lugar do território de Samaria. Seus discípulos vão a Sicar, uma cidade de samaritanos, comprar mantimentos. Enquanto eles vão lá, Jesus senta à beira de um poço. Jesus para à beira de um poço e uma mulher que saiu para pegar água, para buscar água no poço, ele a encontra. Essa mulher é samaritana. Essa mulher é daquele território de Samaria. E eu fiquei assim preocupado quando eu li esse texto lá atrás pela primeira vez. Eu falei, o que quer dizer samaritano? Por que Jesus fala com essa mulher e não podia conversar com ela? Ela diz que ele não podia conversar com ela. Se você observar o texto, ela fala como Jesus se aproxima dela e pede água para ela. Porque Jesus não tinha balde. Jesus não tinha uma corda com um balde para puxar água. E ele pede, me dá um pouco de água, dá um pouco dessa água. E ela diz, como sendo tu judeu, ela identificou Jesus imediatamente como judeu. Como sendo tu judeu, tu me pede água, a mim que sou samaritana. Então, eu fui procurar saber por quê, né? Por que existia essa diferença? Por que existia os samaritanos, existia o judeu? Então, lá em 2 Reis 17, dá mais ou menos uma ideia do que aconteceu. Os filhos de Deus ali, os judeus, eles moravam na região de Samaria, no território de Samaria, em algumas cidades, e eles deixaram a desejar com Deus. Eles começaram a se envolver com outros deuses, com outro tipo de adoração, com outro tipo de envolvimento, e Deus permitiu que, se não me falha a memória, Salmaneser os retirasse dali e eles fossem levados pelos sírios, assírios no caso. Eles foram levados, tirados de Samaria, e o rei da Síria colocou outros povos ali para habitar naquele lugar. Tirou vários povos de várias nações e colocou para habitar ali. E aí fez uma mistura de povos, onde só habitava povo de Deus, onde só estava o povo que tinha intimidade com Deus. Mas por quê? Porque é de desobediência, porque saíram do propósito de Deus, saíram do caminho que Deus havia estabelecido. Deus vai e tira eles dali e coloca, agora permite que venha vários outros povos, uma mistura de povos ficou morando em Samaria. O que acontece? Como eles começaram a abusar
e a construir altares, a fazer um monte de coisas que não era lícito na terra que Deus havia dado ao seu povo. O que é que Deus faz? Deus permite que venham uns leões. E os leões começam a matar aquele povo. E o povo fica desesperado e vai falar com o rei. E fala, ó, manda para cá um sacerdote do povo daqui, que era o povo judeu, porque o Deus dessa terra, a gente não está sabendo como agrada a Ele, e Ele está permitindo que a gente morra. Então, se vier um sacerdote ensinar a gente a adorar esse Deus, eu tenho certeza que vai acabar esse negócio, essa mortandade. Aí o que é que acontece? Veio o sacerdote e começou a ensinar para eles como servir a Deus. Só que, irmão, eles temiam a Deus e ao mesmo tempo eles serviam aos ídolos. Eles temiam a Deus e ao mesmo tempo construíam altares aos ídolos. Então esse povo foi se proliferando. Existia israelita ali? Existia. Existia povo de Israel ali? Existia. Só que era uma pequena parte. Então esse povo que estava ali foi crescendo até os dias de Jesus, adorando a Deus do seu jeito, adorando a Deus como dava, adorando a Deus da maneira que eles queriam. E eles acreditavam só no Pentateuco. Eles não acreditavam, não tinham crença que o Salmo, não acreditavam que o Salmo, não acreditavam nos profetas. Eles só acreditavam nos 5 livros de Moisés. Aí Jesus agora chega para aquela mulher que era samaritana, mas que adorava a Deus, que temia ao Senhor. A Bíblia diz que eles temiam ao Senhor, mas da maneira deles. E ele diz para ela assim, ela diz para ele, olha, eu vejo que tu és profeta, porque ele começa a falar da vida dela, algumas coisas que ela não tinha contado para ninguém. A vida dela não era legal, não era uma vida boa. Ela era desprezada tanto pelos judeus, por ser samaritana, quanto pelo seu povo, porque ela era uma pecadora. E Jesus começa a falar a vida dela e ela fala, eu vejo que tu és profeta. E ela faz uma pergunta para Jesus, ela fala, nosso povo adora a Deus aqui no monte. Mas vocês, ela fala, vós, ou seja, vocês, judeus, ela enquadra Jesus como judeu, fala, vocês judeus dizem que é para adorar em Jerusalém. Como é que fica isso? Aí surge a resposta de Jesus. A hora vem e já é chegada, é agora, é hoje, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Irmão, desde o início do culto eu estou sentindo assim que Deus, Ele está falando conosco, Ele está se movendo no nosso meio, dentro do nosso coração, no sentido de adoração. Aqui não existe barreira para adorar. Eu estava falando ali com o evangelista irmão Regis, que a gente olha e vê um batendo palma, com os olhos fechados, se mexendo, o outro está com lágrimas nos olhos, o outro já está levantando a mão, o outro está se balançando ao ritmo do louvor. Você vê a diversidade que existe na casa de Deus. Se você olhar daqui, você não vê, ninguém é igual. Mas a adoração sobe de forma igual perante o Senhor. Cada um tem uma maneira, um jeito específico, cada um tem um jeito de adorar, mas o importante é o que Jesus está falando aqui. Existia aqui dois personagens, na verdade, o terceiro vem em seguida. Primeiro, uma samaritana. Uma mulher que pertencia a um povo que adorava a Deus no meio do sincretismo. Adorava a Deus, mas tinha que ver alguma coisa. Eu tenho que ver um objeto, eu tenho que ter um ponto de contato. Ela adorava a Deus, mas ela tinha que ter um sabonete ungido, talvez. Ela adorava a Deus, mas ela tinha que ter um óleo, um negócio, alguma coisa. Ela adorava a Deus, mas ela tinha que ter um ponto de contato, alguma coisa, uma estátua, talvez, uma árvore.
Porque naquela época tinha a Azera, que era uma árvore que as pessoas consideravam como ponto de contato para adorar a Deus. Hoje, a gente vê alguma coisa parecida, irmão, no nosso tempo? Eu louvo a Deus, irmão, porque esta igreja não tem ponto de contato. O nosso ponto de contato é o Espírito Santo. A gente não precisa de sabonete para adorar a Deus. A gente não precisa de óleo para adorar a Deus. A gente conta com uma presença maravilhosa, esplendorosa, santa do Espírito Santo em nossas vidas. E essa mulher, ela começa a identificar uma situação ali, porque ela diz, ó, a gente adora aqui no monte, no Gerizim. Vocês vão adorar em Jerusalém. Então tem lugar para adorar? Eu identifico aqui uma situação que acontece hoje. E já aconteceu comigo. Teve um tempo da minha vida que eu vivia a semana toda. Eu trabalhava, eu estudava, eu fazia tudo. E esperava chegar o domingo para adorar o Senhor. Porque o lugar de adorar era na igreja. O lugar de adorar é no templo. Eu era como um samaritano e como um judeu. O samaritano, ele tinha essa alegria de ir adorar, de fazer, mas ele tinha que ter o dia e o lugar. Eu fui descobrindo que pela palavra de Jesus não tem dia. A hora é agora. E às vezes em cima de uma cabine de elevador eu adoro a Deus. Eu estou lá na cabine, lubrificando guias, eu estou lá apertando o parafuso e estou adorando o Senhor e estou chorando na presença do Senhor. Porque não tem dia e não tem hora. Mas a samaritana, ela botou na cabeça que tinha lugar para adorar. Aí eu me lembrei que Jonas um dia estava dentro de um peixe grande e ele começou a orar e quiçá, eu quero entender que ele também adorava a Deus ali, porque Deus o havia colocado numa missão. E eu imagino que o peixe virava para um lado, para o outro e não tinha posição e não tinha lugar, porque ele tinha o dever de adorar o seu Deus. Eu quero dizer para você que não tem lugar certo para você adorar. Não é em Jerusalém nem em Gerizim. A adoração precisa ficar permanente no seu coração. Tem um texto bíblico que acho que é Levítico 6,13, que diz assim: a chama arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Esse texto fala da chama do Espírito na nossa vida. Quando aquele sacerdote, um texto antes diz que o sacerdote ele tinha que ir lá todo dia de manhã e acender a chama. E ele todo dia ele botava lenha, porque a chama estava acesa. Mas ele tinha que colocar lenha, ele não tinha nem que acender nada, porque estava acesa. Ele tinha que colocar lenha. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, deixa eu te colocar uma coisa para o teu coração nesta noite. O que Deus está falando comigo e com você? A chama já foi acesa. A chama da adoração já foi acesa. É só você colocar lenha todo dia. Todo dia quando você acorda, você tem uma chance de ser melhor adorador. Sabe, quando eu acordo de manhã, eu boto o pé assim no chão e digo: Deus, Tu me deu uma chance de ser melhor do que ontem, e hoje eu vou Te adorar mais ainda. Se você pode adorar, levante a sua mão e glorifique o Senhor. Coloque lenha, a lenha da adoração. E essa mulher aqui, ela me dá uma inspiração, porque ela fala de uma coisa, fala de outra, mas depois Jesus olha para ela e fala: o Pai está procurando adoradores. Não é isso o tema? O Pai está procurando adoradores. A Bíblia diz que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. E o adorador é fiel. E eu preparei um esboço e não estou nem aí para o esboço agora. Olha que coisa loucura, né? Porque, irmãos, eu não sou pregador e quem não é pregador tem que se preocupar
em anotar alguma coisa, e tal, mas eu, sinceramente, deixa eu falar para os irmãos. Olha, olha que coisa tremenda. Esse contexto em que Jesus estava conversando com essa mulher era um momento em que Jesus estava se apresentando, estava se colocando como o caminho, como a verdade e como a vida. E ele diz: é necessário que os adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai é espírito. Eu entendi. É em espírito porque o Pai é espírito. Espírito não se vê. Portanto, eu não posso adorar a Deus baseado naquilo que eu estou vendo. Eu não posso adorar a Deus. Eu me lembro nesse momento de um profeta que ele disse: ainda que o plantio não dê fruto, ainda que as ovelhas nos currais, né? Elas não se reproduzam. E ele começa a narrar uma série de coisas. Se vocês conhecem esse profeta, ele diz: eu estou vendo tudo errado, nada está dando certo, mas ainda assim eu vou adorar a Deus. Porque nós não adoramos a Deus baseado naquilo que nós vemos, querido. Nós não adoramos a Deus baseado naquilo que acontece diante dos nossos olhos. Nós adoramos a Deus pela fé. Porque Deus é espírito. Porque Deus não é o sol, não é a lua, não são as árvores. O Deus não é a natureza, como muitos pregam por aí. Existe um panteísmo, né, que prega que Deus é a natureza. A Bíblia diz que o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O firmamento não é Deus. Então não precisa você ver as coisas acontecendo de bom para adorar. Pode estar tudo dando errado. Mas eu entendo pela fé que se você começa a adorar, as coisas vão entrar pelo caminho certo. Deus é espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito. A adoração precisa ter sentimento. Quando você vai adorar a Deus, você não pode ser formalista. Enquanto que o samaritano era cheio de sentimento, o judeu, ele era baseado extremamente na religião. Na igreja atual, tem dois tipos de pessoas. Tem aquele que é extremamente, vamos adorar, corre, pega o banco, corre, leva na cabeça aquela coisa, passa, rodopia, sapateia, tal. Aí você pergunta para ele o que aconteceu no culto, qual foi a palavra pregada, o que aconteceu, qual o texto que usou. Ele não sabe. E existe aquele também que o louvor está acontecendo, a adoração está acontecendo, está todo mundo sentindo a presença de Deus, tem gente chorando de um lado, tem gente levantando a mão do outro, e aquela pessoa está assim inerte. O que está acontecendo aí, hein? Ela só vai saber depois que aconteceu. Existem alguns tipos de pessoas, existe aquela pessoa que vê acontecer. Existe aquela pessoa que pergunta o que aconteceu. E existe aquela pessoa que faz acontecer. Você precisa ser o adorador que faz acontecer. Você precisa adorar. Não importa se quem está do teu lado não está adorando. Não importa que ele vai pensar que se você levantar a mão você vai pagar mico. Não, que mico é esse? Levantando a mão, chorando. Vai borrar a maquiagem. Deixa borrar a maquiagem. O importante é que Deus está recebendo a tua adoração e o teu louvor. E alguma coisa vai vir de Deus para você. Situação seguinte.
adorar em verdade. Os samaritanos só conheciam uma parte da Escritura, só conhecia e só aceitavam uma parte da Escritura. E às vezes tem alguns tipos de adoradores na igreja que só querem o lado bom. Se falar para ele assim, ó, aqui diz que o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Oh, amém, recebo. Eis que eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não tema, não te espante. Amém, glória a Jesus. Mas quando vem aquela palavra assim, conserta as tuas veredas, acerta a tua casa, entra pelo caminho correto, aquela pessoa não aceita. Que tipo de adorador nós somos nesta noite? Que tipo de adorador nós somos nesta noite? Porque na eternidade, irmão, ninguém vai capinar lote, ninguém vai apertar parafuso em elevador, ninguém vai dirigir ônibus. Na eternidade vai ser só adoração ao Senhor. Você crê nisso? Amém? Até os anjos adoram. Eu e você vamos adorar eternamente ao Senhor. Tem gente que vai achar o céu chato. Se você vai achar o céu chato, então é por isso que vocês aqui não, mas alguém que está passando na rua vai ficar por aqui. Porque o céu vai ser um lugar de louvor, de adoração, de gozo, de paz. Aleluia. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para fechar essa curta mensagem nesta noite. Que adoração tem que ter uma motivação, irmão. E ele disse assim para ela, vocês adoram o que não conhecem. Nós, ele se referindo a ele e os judeus, né? Jesus, ele era judeu, amém? E ele diz assim, ó, nós adoramos o que nós conhecemos. Uma coisa é você chegar na igreja e ter uma carteira de membro e dar o dízimo, dar suas ofertas e ser religiosamente cristão. Outra coisa é você ser adorador. Sabe por quê? Porque quando se adora o que se conhece. Os judeus tinham experiências com Deus. Foi Jeová que tirou eles do Egito. Foi Jeová que mandou pão. Mandou codornizes. Foi Jeová que deu água. Foi Jeová que criou o milagre, abriu o mar vermelho. Foi Jeová que fez isso. Eu te pergunto, adorador, nessa noite, quais as experiências que você tem com Deus? Você tem buscado experiência, resposta de oração? Tu tem catalogado, olha, eu orei tantos dias, Deus respondeu isso. Eu orei 2 horas, Deus respondeu. Eu orei meia hora, Deus respondeu com isso. Tu tem essas experiências com Deus? Tu tem procurado ter experiências com Deus? A gente só adora a quem conhece. E eu vou falar mais. A gente só adora quando ama. E eu vou falar para vocês, tem gente aqui que está namorando, sim ou não? Tem. Tem gente casada aqui, amém? Quando você casou, você estava amando alguém. Mas quando você começa a namorar, você não ama. Quando você começa a namorar, você vai conhecer ainda para poder amar. Ninguém ama no namoro. Ninguém ama quando está conhecendo. Deixa eu te chamar a atenção de uma coisa. Para adorar o Senhor, você precisa amá-lo. Se você disser que adora Ele sem amar, você está se enganando a si mesmo. Ele diz, aqueles que me amam serão amados pelo meu Pai. E nós viremos e nos manifestaremos a Ele. Deus quer se manifestar na nossa vida, mas precisamos adorar o Senhor. Mas adorar Ele pela motivação certa. A Bíblia diz que o amor é a motivação para todas as coisas espirituais que nós fazemos.
1 Coríntios capítulo 13 diz que Paulo diz, eu posso falar a língua dos homens e dos anjos, eu posso dar o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, eu não fiz nada. Eu posso profetizar, eu posso até adorar. Ele não colocou isso, mas eu estou colocando. Mas eu preciso, antes de adorar, eu preciso amar. E para amar, é preciso conhecer. Ninguém ama quem não conhece. Vocês têm quanto tempo de casado? Deve ter uns 30 e tal, quase 40. Olhe para mim. É um segredo especial de Deus para nós. Quando as pessoas estão nesse período, desculpe eu usar vocês assim, quando as pessoas estão nesse período aqui, me corrijam se eu estiver errado. Quando um vai falar alguma coisa, o outro fala antes e o outro fala, eu ia falar isso mesmo. Estou mentindo? Sabe o que é isso? Amor. Isso é conhecimento um do outro. Isso é relacionamento. Deixa eu dizer mais uma boa notícia para vocês. Vocês estão servindo a um Deus que é relacional. É um Deus que busca se relacionar. É um Deus que busca casar com você. É um Deus que busca se envolver com você. É um Deus que está procurando você. Deus está te procurando. Porque Ele quer uma conversa muito gostosa com você. Uma conversa muito franca. Ele quer que o relacionamento chegue a tal ponto que quando Ele for falar, você já sabe o que Ele quer. Não precisa usar profeta, não precisa usar a irmã raio-x da revelação, não precisa, não, você está num ponto de relacionamento que Deus vai, não Senhor, eu já sei, não é para mim isso aí, chega, estou fora, tchau. Você vai estar tão cheio de Deus, que vai ficar igual aquele Mariópolis, não tem um ônibus aqui, chega Mariópolis, quando passa, pá, aí o camarada faz sinal, aí passa direto. Sabe o que o motorista faz? Satanás vai fazer sinal na tua frente. Aqui, ó. Aí tu vai passar direto. Vai dizer, estou cheio de Deus na minha vida. Sabe por quê? Porque tu está se relacionando com Ele. Mas, assim, no melhor sentido da palavra, a igreja e Jesus são dois apaixonados. Eu quero fechar essa mensagem dizendo que o adorador é um apaixonado por Jesus. Se você ainda não começou esse relacionamento, eu quero te convidar nesta noite, comece agora. Porque o Senhor, Ele está te procurando. Porque Ele quer ter um relacionamento muito próximo contigo. A Bíblia fala de aliança. Que Deus fez aliança com Abraão, que Deus fez aliança com Noé. Sabe o que quer dizer aliança? Um casamento. Onde o que é de um, é de outro. Até o nome. A senhora tem o nome dele? Que coisa linda, né? Aí, fala um nome aí. Alguém fala o seu nome aí para mim? Hein? Aparecida? Aparecido? Jorge? Sabe quando começar esse relacionamento? Quando começar essa aliança? Vai ser como Abraão. Abraão era Abraão de Deus. E o Deus de Abraão. Um leva o nome do outro. Vai ser assim com ele. Quando começar Jorge de Deus e Deus de Jorge. Aparecida de Deus e Deus de Aparecida. Esse relacionamento, olha, sabe o que aconteceu? Sabe aquela adoradora Aparecida de Deus?
Aconteceu um milagre. Quem fez na vida dela? O Deus de Aparecida. Aleluia. Comece nesta noite um relacionamento com Deus. Abre o seu coração. Eu sei que parece difícil. Gente, parece difícil. Para mim parecia muito difícil. Para mim parecia que não ia acontecer. Alguém disse, olha, quando você vai para a igreja, você, duvido. Sabe por que eu adoro a Deus? Porque eu sei de onde eu vim, de onde eu saí. Deus me pegou do lixo. Deus me tirou do esgoto da vida. Deus me tirou de onde não tinha nada e me deu tudo. Me deu uma esposa, me deu uma família abençoada, me deu neto, me deu um trabalho. Eu só vivia desempregado, Deus me deu um trabalho, estou aposentado, estou 30 anos já na mesma empresa, irmão. Eu não passava 6 meses num trabalho. E ainda continuo na empresa. Eu glorifico a Deus porque Deus me deu saúde, eu não tinha saúde. Se você ver minha foto, minha foto há um tempo atrás, eu cheguei a pesar 37 quilos, hoje eu estou com 82. Eu fui para o hospital para não voltar. Mas eu estou aqui falando para você nesta noite. Em Nilópolis, a Polícia Civil enganado me tirou de dentro de casa, botaram a metralhadora na minha cabeça para me matar. Eu nunca nem droga usei, nunca fiz nada dessas loucuras. Mas Satanás sabia que eu ia estar aqui hoje falando para você sobre esse relacionamento. E ele queria me matar. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, na sua infinita bondade, me livrou. E eu estou aqui dizendo para você, comece hoje um relacionamento bem próximo com Deus. Porque assim você vai ser um adorador. Aquele que Ele procura em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Curva a sua cabeça. Ou fique de pé. Meu Deus, em nome de Jesus, eu queria te agradecer nesta noite por essas vidas que aqui estão. Eu sei que não saiu nada daquilo que eu escrevi, que preparei, que li. Mas eu sei que o teu Espírito falou com alguém aqui nesta noite. Porque tu é Deus de alguém que está aqui. Esse alguém também te pertence, Senhor. Fala profundamente nesse coração. Se existe alguém aqui que não tem ainda um relacionamento contigo, traz para a tua casa. Traz para cá para te adorar, para se envolver com o Senhor, para sentir que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Dá livramento esta noite. Dá sonhos, revelações. Fala profeticamente. E que se levante nesta noite um pelotão de adoradores ao teu nome. E que teu nome seja glorificado em nome de Jesus. E para benefício nosso, é o que nós te pedimos. Já te agradecemos no nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém.